Boa tarde, minha gente, boa tarde. Vamos fazer a correção desse exercício que eu enviei para vocês, né, da apostila, bem rapidinho para a gente encerrar rápido também hoje. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então a gente vai fazer a correção desse exercício, né? Lá na página 2 tinha esse quesito. Observe a tabela referente à decomposição da amônia, produzindo hidrogênio e nitrogênio. Determine a velocidade média da reação em função da amônia no intervalo de tempo de. Então nós temos a tabela que mostra a amônia, né? E a concentração no decorrer do tempo. Então o tempo está marcado em horas. Eu tenho no instante 0 horas 8 mols de amônia. 1 hora, 4 mols de amônia. 2 horas, 2 mols de amônia. E 3 horas, 1 mol de amônia. Então, observe que no decorrer do tempo, a concentração de amônia vai diminuindo. Isso implica dizer que a amônia está sendo consumida, né? Ela está em decomposição. Quando ela está em decomposição, está sendo consumida. Nesse caso, ela está sendo consumida para formar outras substâncias. No caso, o hidrogênio e o nitrogênio. Então, na letra A, ele pede a velocidade média da reação no instante 0 e 1 hora. Entre 0 e 1 hora, a gente observa que no instante 0, a concentração molar é de 8 mols. E no instante 1 hora, a concentração molar é de 4 mols. Então, na letra A, a gente responde desse jeito aqui. Vamos botar aqui, letra A, velocidade média é igual a N final menos N inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. Como eu sei que do reagente, né, está sendo consumido, ou seja, vai diminuindo no decorrer do tempo, eu sei que esse resultado vai ser negativo. E a gente viu que o resultado da cinética não pode ser negativo. Para consertar isso aqui, a gente pode usar um sinal negativo antes ou barras modulares. No caso, a gente vai usar as barrinhas modulares. Vou colocar aqui a barra e aí a gente vem calculando. Velocidade média igual a... O final é de 4 mols, menos o início, que é de 8 mols. Fechar a barra modular. Sobre o tempo final é de 1 e o tempo inicial de 0. Então, velocidade média é igual a 4 menos 8 igual a menos 4. Está no módulo, 1 menos 0, 1. Então, ó, menos 4 dividido por 1 é menos 4. Velocidade média é igual a menos 4. Como eu não posso ter o resultado negativo, ele já está dentro das barras modulares, a gente vai agora eliminar estas barras modulares, eliminando o sinal. Velocidade média é igual a 4, né? Se ela está em mol, esse colchete indica que a substância está em mol por litro, ou seja, a concentração molar. Então eu tenho mol por litro vezes H de horas. Tá? Então esse é o nosso resultado na letra A. Na letra B, agora ele está querendo entre o instante 0 e o instante 2 horas. Tá? A gente agora dá um salto do instante 0 para o instante 2 horas. Esquece a concentração no instante 1 hora. Bom? Então, ó, velocidade média é igual, vamos botar logo as barrinhas, né? Concentração molar final menos a concentração inicial. Fecha a barra, tempo final menos o tempo inicial. Velocidade média é igual a... o instante final agora é o instante 2 horas. Então, qual é
a concentração molar nesse instante. No instante de 2 horas, nós temos, ó, 2 mols. Então, vou colocar aqui 2. E no instante inicial, continua sendo o instante 0 hora, eu tenho 8. Então, 8. Fecha a barra. Tempo final, 2 horas, menos o tempo inicial, 0 hora. Velocidade média é igual a, continua a barrinha aqui, 2 menos 8 é igual a menos 6. Fechou a barrinha. Sobre 2 menos 0, 2. Então, velocidade média igual menos 6 dividido por 2, menos 3. Vamos para a barrinha para, nesse instante, agora eliminar estas barras modulares. Velocidade média é igual a 3 mol por litro vezes hora. Tá? Estão compreendendo isso aí? Acertaram até agora? Até agora eu acertei. Até agora acertou? Pronto. Tem um professor que eu me compliquei, que foi o terceiro. Certo, a gente chega lá. Então, deixa eu colocar a letra C nesse espaço aqui abaixo das alternativas. Aqui. Então, a letra C, ele tem agora o instante 0 e 3. Tá? Então, a gente não vai usar mais o instante 1 e 2 e vai usar agora o instante 0 e o instante 3. No instante 0 eu tenho 8 mol e no instante 3 eu tenho 1 mol. Velocidade média é igual a barrinha N final menos N inicial. Fecha a barrinha sobre tempo final menos o tempo inicial. Velocidade média é igual a barras modulares. O instante final agora é de 1 mol. Menos o instante inicial de 8 mols. Fecha as barras. Tempo final é de 3 horas. Menos o tempo inicial, que é de 0 hora. Velocidade média é igual a 1 menos 8, vai dar menos 7. Fechou. 3 menos 0, 3. E aí, 7 dividido por 3 é igual a 2,33. Menos com mais dá menos. Então, velocidade média é igual a menos 2,33. Então, está dentro das barrinhas, a gente vai retirá-lo agora, eliminando o sinal. 2,33 mol por litro vezes hora. Ok? Acertaram? Eu botei um 3 só. Não tem problema não. Não tem problema. Tá Tá certo? certo. Mais alguém? Flávia? Eu também coloquei um 3 só. Tá certo. Tudo bem. Gabriel? Isso, Gabriel. Então, olha aqui. A reação de decomposição da amônia gasosa foi realizada em um recipiente fechado. Então, tem 2NH3, né, produzindo N2 mais 3H2. Então, essa é a reação de decomposição da amônia. A tabela abaixo indica a variação na concentração de reagente em função do tempo. Então, essa aqui é muito parecido com o primeiro quesito. Né? Ele tem uma decomposição, a concentração ela está caindo. Né? Então, quando a gente tem numa reação, a gente tem no início da reação o máximo de reagente e o mínimo de produto, e no final da reação a gente tem o mínimo de reagente e o máximo de produto. Tá? Então, quando você perceber que a tabela está decaindo a concentração, trata-se do reagente. Se ela estivesse crescente, tratava-se do produto. Ok? Então, qual a velocidade média de consumo do reagente nas 2 primeiras horas de reação? Quando ele diz as 2 primeiras horas, a gente tem um tempo aqui, ó, 0, 1, 2, ou seja, 2 horas depois, qual era a velocidade média da reação? Então, eu tenho para o instante inicial 0 e para o instante final 2 horas.
Tá? Então, no instante inicial tinha 8 mols e no instante final eu tinha 4 mols. Certo? Então, está decaindo. Se ele está decaindo, a gente vai usar barras modulares. Então, vamos lá. Velocidade média é igual, então, barra, concentração final menos a concentração inicial. Fecha a barra. Sobre o tempo final menos o tempo inicial. Vamos lá. Velocidade média é igual. Qual é a concentração final desta decomposição? 4 mol. Menos a concentração inicial, que é de 8 mols. Fecha a barra modular sobre o tempo. Então, o tempo final é 2 e o tempo inicial é 0. Tá bom? Velocidade média é igual. 4 menos 8 será menos 4. Se deu negativo, barra sobre 2. 2 menos 0, 2. Velocidade média é igual a 4 dividido por 2 é 2, menos com mais dá menos, então menos 2. Resultado negativo, converte agora para o positivo, eliminando o sinal, retirando as barras modulares. Velocidade média é igual a 2 mol por litro vezes hora. Vamos para o próximo quesito. Em determinada experiência, a reação de formação de água está ocorrendo com um consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é... Primeiro a gente vai escrever a equação da formação da água, tá certo? A formação da água é 2H2 mais O2. Então eu fiz isso, professor, no terceiro. Você fez isso? Aham. Ah, que bom. 2H2O. Então observe o seguinte, que ele diz que a formação da água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Então ele está dando um ΔT e uma velocidade de um dos componentes, que é o oxigênio. Tá? Então observe que o oxigênio, e tudo isso aqui tem que ser proporcional. Bom, então está aqui, ó. No início eu tenho 4 mols de oxigênio. Como é uma proporção, todos vão ter que estar sendo consumido e produzido a partir deste 4 mol. Se 1 mol da equação, a equação é 1 mol, mas aí, obviamente, foi colocado muito mais mols de oxigênio e hidrogênio para poder acontecer essa reação acima do limite da equação. Então, 4 mols, aí eu tenho, na proporção de hidrogênio, eu tenho 2 mols na equação. Para que ele chegue na mesma proporção de 1 mol para 4 de oxigênio, eu tenho que multiplicar isso aqui. Então, eu multiplico 4 por 2. Então, o hidrogênio está em 8 mols. À medida que a formação da água está sendo formada a cada minuto 4 mols de oxigênio, 8 mols de hidrogênio estão sendo consumidos. E, ao mesmo tempo, 8 mols de água estão sendo produzidas. E como é uma proporção, e ele quer agora o quê? Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é d. Então a gente vai usar o quê? Presta bem atenção. Velocidade média, aqui a gente não precisa usar a barrinha modular, tá certo? É igual a ΔN sobre... É quantos minutos? Quantos 1 minutos? minuto, né? Uhum. 1. E qual é a concentração molar? O número estequiométrico de hidrogênio? 8. 2, né? Ó, Eita, 2. na do hidrogênio, preste atenção. Quando eu tenho esta situação de concentração aqui, eu vou ter delta, ó, velocidade média é igual a ΔN sobre ΔT. Tá certo? Vamos botar no colchete aqui. Só que isso aí é para individualmente. Tá bom? Agora, se eu tenho 4 mol de oxigênio sendo consumido por minuto, quanto eu vou ter de consumo de hidrogênio? Deixa eu botar o delta aqui que é melhor, né? ΔT, né? Beleza? Estão entendendo?
Se não tiver, diga que eu Até repito agora, tudinho. até agora eu entendi. Hum. Eu acho que eu errei porque eu só fiz até a parte do 8. Botou 8? Foi. Pronto. Então veja só. Velocidade média. É porque eu botei logo o tempo aqui. Mas não era não, era para ter esperado um pouquinho. Qual é a concentração molar agora? Não é 8? Aham. Dividido por... Vou botar aqui porque inicialmente tem que botar dentro do cochete. Depois pode eliminar. E o tempo é 1. Então, velocidade média é igual 8 dividido por 1, 8 Foi. mol por minuto. Certo? Eu errei por causa da fórmula de novo. Errou por causa da fórmula? Porque eu só botei 4 vezes 2, não botei esse negócio aí de você velocidade botou... média, botei a fórmula mesmo. Entendi. Porque aqui Eu na botei equação, logo vamos na supor que a gente primeira. tem que multiplicar tudo por 4, tá certo? Vamos botar aqui, ó. Tudo por 4 mol. Multiplicar tudo por 4 mol, que é proporção. Tá? Então 2 vezes 4, 8. Mas aí você jogar na... Porque é o seguinte, se você tivesse apenas multiplicado, e se não fosse por 1 minuto, fosse por mais minuto, você teria colocado um resultado só da multiplicação. Entendeu? Entendi. Você... Eu já ia errar. Aí, porque é o seguinte, essa fórmula Se aqui... fosse no vestibular, eu tinha acertado. Verdade. Mas como... Aqui, essa fórmula aqui, ΔN sobre ΔT, a gente usou ela de outra maneira lá no quesito anterior, né? No primeiro quesito e no segundo. A gente usou ela separada, ou seja, porque a gente informava a concentração inicial e a concentração final, o tempo inicial e o tempo final. Aqui já está dando o ΔN e o ΔT, tá? Ele já dá o tempo total e a concentração total que já foi consumida ou produzida. Aí usa-se o ΔN sobre ΔT direto. Então vamos agora ao quarto quesito. Não é possível que eu errei por causa da fórmula também. Errou a fórmula também nesse aqui? Não sei não. Vamos lá. Esse é parecido com o anterior. Olha, numa Então, reação completa de combustão, foi consumido em 5 minutos 0,25 mol de metano, que foi transformado em CO2 e H2. A velocidade da reação será... Velocidade da reação é o que complica. Ixi. Ele está dizendo que houve uma combustão. Se houve uma combustão do metano, o metano é CH4. Mas toda a combustão ocorre na presença de quê? Parece que é do oxigênio. Do que? Foi baixinho, não Acho ouvi que é do direito. oxigênio. Oxigênio. Ok, mais oxigênio. Aí depois vai balancear, tá vendo? Uhum. Aí ele produziu o que? CO2. CO2 mais H2O. Então deixa eu botar aqui. Eu tenho um carbono no outro lado. Tranquilo. 4 hidrogênios de um lado, 2 do outro. Eu preciso ter a mesma quantidade. Então eu boto aqui 2. Então 2 vezes 2, 4. Então já tenho 4 hidrogênios. E o oxigênio? Eu tenho 2 com 2, 4. Eu tenho 2 aqui. E 2 vezes 1 daqui, eu tenho mais 2. Então 2 mais 2, 4. No lado do reagente, eu só tenho 2. Então, se eu botar 2 aqui, eu fico 2 vezes 2, 4. Agora a equação está balanceada. Presta bem atenção. Tudo isso aqui é proporção. Então, vai ser multiplicado por 0,25 mol. No intervalo de tempo de 5 minutos. Ó, o ΔT é igual a 5 minutos. Então, 1 vezes 0,25, 0,25 mol. 2 vezes 0,25, 0,5 mol. Como o lado do produto também tem a mesma proporção, a gente faz só repetir. Então, aqui eu tenho 0,25 mol e aqui eu tenho 0,5 mol. Aí ele diz, qual é a velocidade da reação? Olha, quando eu tenho a velocidade da reação, ele pede que o nosso resultado seja dividido pelo valor estequiométrico. Só que uma maneira mais prática é multiplicar o valor estequiométrico da equação pelo tempo e pegar a concentração e dividir por essa multiplicação. É muito mais prático, porque eu vou fazer duas coisas. Primeiro dividir o ΔT pelo ΔN e depois dividir pela concentração
pelo valor estequiométrico da equação. Eu vou fazer duas coisas. Então eu faço direto, sai muito mais vantajoso. Então observe aqui, ó. Quando ele pede o valor a velocidade da reação, qualquer substância que esteja envolvida na reação pode ser utilizada para efeitos de cálculo. Se você me disser que eu use o CH4, eu uso o CH4, vou achar um certo resultado. Se eu passar a usar o oxigênio, eu vou achar o mesmo resultado. Tá certo? Agora, se fosse somente assim, velocidade de consumo do CH4, eu tinha um resultado. Velocidade de consumo do oxigênio, eu teria outro resultado. Mas como é da reação, todas as substâncias têm que dar o mesmo resultado. Tá certo? Então vamos ao cálculo. Então eu tenho, ó, velocidade média é igual. E aí, o bom é indicar qual substância a gente está usando. Tá bom? Vamos supor que vamos usar o oxigênio. Está aqui, o O2 aqui. Bom? Aí, ó, ΔN sobre ΔT, mas como é reação, quando aparecer isso aqui, velocidade da reação, usa-se o valor estequiométrico da equação. Qual é o valor estequiométrico do oxigênio? O 2. Então, eu coloco ele aqui na frente, ó. 2. Então, velocidade média do oxigênio é igual a 0,5, certo? Esse valor é o que a gente vai usar, porque é o multiplicado por esse, tá? É a proporção da reação dividido por 2 vezes 5, que é o tempo, que é o ΔT. Então, velocidade média do oxigênio aqui na reação é de 0,5 sobre 10. Então, qual é o resultado disso aqui? Velocidade média do oxigênio é igual a quanto? 0,05. 0,05 mol por minuto. Acertou esse? Eu acertei o resultado de novo, mas o cálculo não. Eu botei 0,25 dividido por 5. 0,25 vezes 5? Dividido por 5, aí deu 0,05. Certo. Mas você não usou, não procurou nenhuma substância. Pegou logo ele e jogou, não foi isso? Foi. O ruim é quando tem valores diferentes, tá? Assim é muito mais fácil da gente resolver, certo? No próximo quesito, eu vou mostrar como é que a gente faz somente de consumo e somente de produção, e incluindo a equação total, a velocidade da reação. Esse não está na apostila, eu incluí agora para mostrar para vocês, tá bom? Esse aqui vocês vão somente observar, tá certo? Tá bom. Dada a reação 4HCl mais O2, produzindo 2H2O mais 2Cl2. E que em 15 minutos depois, o oxigênio esteja com 0,35 mol. O que isso quer dizer? Que após o início da reação e 15 minutos depois, o oxigênio estava com 0,35 mol consumido. E aí o que é que a gente faz? Multiplica tudo isso aqui, que isso é uma proporção. Então, de novo, a gente vem aqui, ó, 4HCl mais O2, produzindo 2H2O mais 2Cl2. Tudo isso vezes 0,35 mol. Então, 4 vezes 0,35. 1,4, né? 1,4 mol de HCl. 1 vezes 0,35. 0,35 mol. 2 vezes 0,35 é 0,7 mol. Aqui também é a mesma coisa. 0,7 mol. Ok? Então preste atenção. Na letra A, ele pede qual a velocidade média de formação do Cl2. Então, Cl2, ele tem aqui 0,7. Por enquanto, não se utiliza o coeficiente estequiométrico. Gente,
O coeficiente estequiométrico só será utilizado quando for velocidade da reação. Quando estiver falando consumo e formação, só se usa esta proporção que foi calculada. Quando fala da reação, usa-se a proporção calculada e multiplica-se o tempo pelo coeficiente estequiométrico. Estão entendendo isso aí? Ok, vamos lá. Mais ou menos. Mais ou menos, Pamela. Mas vai entender. Vê só. Uhum. Letra A. Vou botar aqui a Cl2 para dizer que eu estou usando o gás cloro. Igual a delta N sobre delta T. Velocidade média do gás cloro é igual. Qual é a concentração na proporção do gás cloro? 0,7. 0,7 sobre o ΔT, que é de 15 minutos. 0,047. Ó, velocidade média do cloro é igual a 0,047. Certo? Mol por minuto. Olha que eu não usei nada dos valores estequiométricos da equação ainda, tá bom? Na letra B, eu tenho qual a velocidade média de consumo do HCl. Velocidade média do HCl é igual a ΔN sobre ΔT. Velocidade média do HCl é igual. Qual é a concentração molar na proporção do HCl? 1,4. 1,4 dividido por 15, que é o tempo. Isso dá 0,093. 0,093 mol por minuto. Letra C. Ainda vai dar para a gente fazer aqui a letra D na parte de baixo. A letra C está pedindo a velocidade média de formação do H2O. Velocidade média do H2O é igual ao ΔN sobre ΔT. Velocidade média do H2O é igual, qual é o valor do H2O? 0,7 também, né? 0,7 sobre 15. Como ele já foi calculado ali, a gente repete o seu resultado de 0,047 mol por minuto. A letra D, ele agora pede a velocidade média da reação. Então vamos calcular. Velocidade média da reação é igual ao ΔN sobre ΔT. Agora, o que vai acrescentar aqui é o valor estequiométrico da substância escolhida para representar a reação. Para efeito de prova dos 9, faz-se com tudinho. Só a primeira vez para ver se deu certo. Ok? Então, a gente escolhe uma das reações, uma das substâncias, e calcula acrescentando o seu coeficiente estequiométrico. Gabriel, me diga uma substância dessa aí. Entre as 4, me diga um número aí. 1, 2, 3, 4. 3, beleza. Então a gente vai usar o H2O. Então, ó, reação usando H2O. Ó? Então, ΔN, aqui ó, a velocidade média da reação usando o H2O, vai ser igual, quem é o ΔN dele? 0,7 sobre o valor estequiométrico do H2O é o 2. 2 vezes o tempo, o ΔT, que é 15. Então, velocidade média da reação com a água vai ser igual a 0,7 dividido por 2 vezes 15, 30. Velocidade média da reação com a água vai ser igual a 0,023 mol por minuto. Bom, então vamos fazer o seguinte. Para que a gente tenha a certeza de que este resultado aqui esteja correto, eu vou pedir que
Pamela, resolva, você mesmo, assim, resolva essa letra D, agora usando o HCl, para ver se vai dar esse mesmo resultado. O HCl? É, o HCl. Tá certo. 1,4 sobre 4 vezes 15, 60, dá 0,023. Pronto. Então, nós acertamos a questão, tá? Então, observe o seguinte. Só coloca este valor estequiométrico no começo, antes do ΔT, quando se for velocidade da reação, porque é uma reação toda, tá certo? É como se a gente estivesse pegando a reação no começo e no fim, tá? Aí elas têm que dar sempre o mesmo resultado. A gente não está calculando substâncias individualizadas, tá bom? Essa é a grande diferença quando se fala da reação como um todo e das substâncias individuais, tá certo? Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Agora eu entendi. Alguma dúvida nisso aqui? A gente pode passar mais exercícios? Pode. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Obrigado e até a próxima aula online, tá? Tchau, tchau. E aí a gente agora volta na próxima semana. Beleza, pessoal? Até a próxima.